Bom dia, paz Senhor Jesus. E vamos para mais um estudo de Provérbios. Provérbios 7. Continuação dos nossos estudos de Provérbios. E o título, nós estamos no sétimo, o sexto princípio de 7, o segundo conjunto de princípios do saber, que é: quem busca viver em santidade contará com as bênçãos do Senhor. Amém? E o título é: a sedução e a cilada do adultério. Ou seja, a sedução e a cilada das seduções do mundo. Como eu já falei diversas vezes, esse adultério nem sempre é o adultério do sexo. Tem vários tipos de adultério. Tem o adultério do ato sexual, onde o marido tem a mulher tem o marido, sim, do ato conjugal. Mas também tem o adultério religioso, quando você tira o lugar devido, que é só de Deus, que é o nosso único suficiente, Senhor, e por outras divindades. O Antigo Testamento tem inúmeros exemplos disso. Então, quando você abandona o Senhor, o cristão abandona, troca a vida, troca tudo do Senhor e vai para o mundo, para as seduções do mundo, O prazer dele não são as coisas de Deus, não é a palavra, não é orar, é o mundo. Adultério, ele está adulterando. Seduções. Então, a sedução e a cilada do adultério. Então, quem busca, e os seus princípios é: quem busca viver em santidade contará com as bênçãos do Senhor. O que é santidade? O que Provérbios me ensina, que eu vou falar todos os dias, nós vamos orar todos os dias para isso. Espírito Santo, nós estamos estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, e eu oro para que nós venhamos aprender a viver de uma forma piedosa, que nós venhamos viver, Espírito Santo, venhamos ensinar a vivermos de forma santa e inteligente diante do Senhor. Que o nosso temor do Senhor, que é ter o seu amor em nós, te amarmos, Pai, que é a base de todo saber e vida com o Senhor, que nós temos aprendido através das entrelinhas da palavra, do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 7, Pai, este livro tem nos ensinado a vivermos de forma santa e piedosa, de forma santa e inteligente, que é o temor do Senhor. Aleluia. E a prática, Pai, da verdadeira vida espiritual, santidade. O que é santidade? É vivermos em prática a verdadeira vida espiritual. Então, o Espírito Santo, ajude-nos a vivermos, a praticarmos a vida espiritual, a vivermos de forma santa. E só é possível mediante a sabedoria, mediante a presença de Jesus em nossas vidas, mediante o quê? O conhecimento vivo do Senhor, que é a ciência da mente de Deus, que vamos aprender com os capítulos 8 ao 1. Então, Espírito Santo, do capítulo 1 ao 7, que o Senhor venha nos ensinar ao longo do ano, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, porque a cada mês o Senhor vai nos ensinar de uma forma a vivermos de uma forma santa e inteligente, de uma forma, esse inteligente é de acordo com o intelecto de Deus. Santo e inteligente é vivermos de uma forma piedosa, e que nós venhamos viver de uma vida em santidade. O que é vivermos de forma em santidade? É praticarmos a vida espiritual em nosso dia a dia. E só conseguimos se nós vivermos em sabedoria, na presença de Deus, tivermos a presença de Deus, que nós conseguimos com o quê? Com o conhecimento vivo do Senhor, através da palavra, que Provérbios nos ensina todos os dias. É um conhecimento todo dia. Então, quando alguém fala: nossa, mas você estuda Provérbios todo dia, ora todo dia, porque todo mês eu vou aprendendo um pouquinho. São 31 capítulos, mas são 27 versículos, 33 versículos, então o Espírito Santo vem ensinando um pouquinho. É uma bagagem, uma caminhada. A santidade é um degrau a cada dia. Então, que o Espírito Santo venha nos capacitar a vivermos de forma santa, piedosa,
a praticarmos isso, a vivermos de forma piedosa, em santidade, praticarmos na nossa vida diária e nos livrarmos da vida que é o oposto a isso, que é a vida o quê? Mundana, a vida desinteressada de Deus, que é a vida impiedosa, que é a vida de impiedade, que é essa vida, a vida de sedução e cilada do adultério, a vida com as seduções do mundo. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender isso a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E aí, no nosso esboço, você anota aí o 6º princípio e anota a letra O, que é evitar a prostituição, que é o capítulo 7, do versículo 1 ao 27, tá? Que vai ser a letra O, né? Capítulo 7, do versículo 1 ao 27. E são todos os versículos, amém? Glória a Deus. E eu volto. Então, meus amados, então no capítulo 7, né, do versículo 1 ao 7, no capítulo 7, do versículo 1 ao 27, nós vamos ter o quê? Advertências contra o adultério, né? São apresentadas de forma dramatizada, né? De formas assim, para exemplificar as seduções do mundo, né? O pecado, para ensinar, é uma forma do sábio, né? Do sábio mestre, aquele que ensina, aquele que tem a presença de Deus, ensinar. Então, o sábio mestre, ele descreve como o simplório sucumbe, perece às tentações de uma mulher adúltera, de um homem adúltero, às seduções do mundo, né? Conforme 6:23, capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões, a correção que visa nosso aperfeiçoamento da disciplina, são o caminho da vida, Jesus. Então, o sábio mestre descreve como o simplório sucumbe às tentações da mulher adulta, do homem adulto, das seduções do mundo. Agora, como evitar o adultério? Como evitar as seduções do mundo? 23. Porque o mandamento, a palavra de Deus, nós estamos estudando o quê? A Bíblia juntos. Nós estamos meditando na palavra de Deus juntos. Ela é lâmpada. A instrução, a Bíblia é um instrumento. As entrelinhas é luz. E a correção de Deus, que visa o nosso aperfeiçoamento, a disciplina, são o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Essa é a forma, essa é a chave de evitar o caminho da adúltera, do adultério, que são as seduções do mundo, que é para onde Satanás quer nos levar. Amém? Então vamos lá. E aí começa o versículo 1, que fala assim: Filho meu, sempre o Senhor nos chama, sempre Ele te chama, filho meu, filha minha, obedece aos meus conselhos, e no íntimo do seu ser, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Aí ele fala, segue as minhas orientações, segue os meus conselhos, segue as minhas orientações, segue as minhas entrelinhas, e você vai acontecer o que se você fizer isso? Você vai descobrir a verdadeira vida, que é Jesus. Zela pelos meus ensinos, zela pelos meus ensinos, porque o que é meu ensino? O que é ensino? Quando a palavra de Deus fala ensino, dentro do sino, dentro da palavra. Então, zela pelos meus ensinos, como você cuida da pupila dos seus olhos. Amarra nos seus dedos. Para quê? Para você praticar. Quando fala amarra nos seus dedos, você pratica a palavra. O que você for fazer, o que você for agir, você age com a palavra. Você vai praticar a palavra.
Escreve a palavra nas tábuas do teu coração. Amém? Diz a sabedoria, diz a presença de Deus, diz a presença de Jesus: tu és a minha irmã. E ao entendimento, ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos, considera o teu parente próximo. Então, o que quer dizer aqui? Para você considerar tanto a presença de Deus, a sabedoria e o entendimento, que é você ir em direção à mente de Deus nos sentidos, como seus parentes mais próximos. Sabe aquela pessoa que você tem na família, que é próximo, que você é um em carne? É assim que você tem que ser com a presença de Deus, com a presença de Jesus, com o entendimento. Por quê? Porque eles, a presença de Jesus, a sabedoria, o entendimento, saberão te manter longe da mulher imoral, do homem imoral, ou seja, das seduções do mundo, da pessoa leviana, da pessoa bajuladora, ou seja, das ciladas, das seduções e das ciladas. Efésios, ela adora ir para Efésios. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Caminhando na armadura de Deus. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Nós nos revestimos aqui, ó. Capítulo 4, versículo 4 aqui. Nós nos revestimos de quê? De Cristo, da essência de Cristo, da presença de quê? Do Senhor Jesus. Sabedoria, da cabeça ao solar dos pés. Nós não damos espaço, nenhuma brecha. Essência de Cristo, caráter de Cristo, para Satanás entrar. Então, quando nós oramos todos os dias ao Espírito Santo, Efésios, Pai, a oração para resistir o diabo e nos dar discernimento dos seus ataques, caminhando com a armadura, Pai, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resistivos com toda a armadura para, por quê? Para podermos ficarmos firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra seres humanos, não é contra a família, mas é contra Satanás e seus demônios. Então, olha só, presta atenção. Satanás, ele usa situações, circunstâncias e pessoas. Ele sabe o seu ponto fraco. Então aqui, ó, quando você tem que ter a presença, você buscar a presença de Jesus para sua vida, você buscar o entendimento, ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos, considerar o seu parente próximo, que a pessoa, você tem intimidade, relacionamento, seu parente próximo, mas o próximo assim, com amor, amizade, comunhão, diariamente, porque eles saberão te manter longe da mulher imoral. Lá na armadura, quando você ora, você busca se fortalecer diariamente, porque você ora aqui todos os dias, para você não cair na cilada de Satanás. Por quê? Te manter longe das ciladas, das armadilhas de Satanás. Te manter longe da cilada de Satanás, ou seja, longe da mulher imoral, do homem imoral, da pessoa leviana e bajuladora, ou seja, de todas as armadilhas de Satanás, do mundo. Porque a nossa luta é contra ele. É contra ele. Quando fala mulher imoral, é mulher imoral, homem imoral, são as seduções do mundo. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. É igual eu falei no início. O mestre sábio aqui, ele usa o quê? Ele apresenta advertência contra o adultério de forma dramatizada, né? Então ele usa metáforas, ele usa metáfora para ilustrar o adultério, para podermos trabalhar em cima do pecado e ensinar a palavra de Deus. Amém? Então aqui, é um exemplo. Aí ele fala, da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos um homem de pouca fé. Uma pessoa que é igual a onda, você leva para onde quer. Se a pessoa fala, você vai ali que você vai receber uma bênção, ele vai.
Você vai ali naquela igreja ali que você recebe outra coisa, você vai. Você vai naquele terreiro de macumba ali que você recebe outra coisa, ele vai. Que a pessoa influenciável, de pouca fé, manipulável. No meio de um grupo de jovens, um rapaz de deveras sem juízo, sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Sem a presença de Deus. Então, incauta aquela pessoa que ainda não tem a direção de Deus. Nesse caso, não tem a direção de Deus, não tem a presença de Deus. O incauto ele tem pouca fé. Pouca. E ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. O que é a mulher imoral? A mulher que está no mundo, nessa história. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando ao crepúsculo, final da tarde, final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeava as trevas da noite. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Cheia de astúcia na alma. Glória a Deus. Ela é sedutora e espalhafatosa. Olha, observa aqui, gente, espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Essa pessoa aqui, desse exemplo aqui. Um momento na rua, outro nas praças, um em cada esquina. Se detém à espreita de suas vítimas. Assim que Satanás faz. Aí agora começa o que eu quero falar. Precipitou-se sobre o rapaz. Você viu que eu comecei a falar do rapaz, depois eu comecei a falar da moça, e agora eu vou falar que ela precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou. Então, do 13 ao 21 agora, observe que eu vou falar sobre. Você tem que observar as táticas enganadoras da adúltera ou do adúltero. Daquela pessoa que Satanás vai usar para te fazer cair na cilada do adultério. Nessa situação desse adultério aqui, que é desse cunho. Né? O versículo 13 vai ser beijos. O versículo 15 vai ser lisonja. O versículo 16 e 18 vai ser sensualidade. E do versículo 19 ao 20 eu vou falar sobre a falta de segurança. A falta de segurança, a falta de autoestima, a falta... Onde nós temos que vigiar, cristãos. Que essa palavra aqui é para cristão. Esse cristão aqui, esse Nesse aqui, ele é cristão. Mas é um cristão que não tem vida com Deus. É um cristão que não tem vida com Deus. Muito triste isso. Então ela fala, precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios da paz, que hoje preparei para cumprir meus votos. Como o rapaz é cristão, mas é um cristão com pouca fé, é um cristão sem vida com Deus, tá? Então, e esse incauto ou fraco na fé, o que ela faz? É uma situação que revela o quê? Que essa pessoa, o que ela está fazendo aqui? Ela está mostrando assim, eu também sou. Você está entendendo? Então eu já até fiz aqui o meu sacrifício, né? Meu sacrifício ao Senhor. Eu já até ofereci aqui ao Senhor uma oferta pacífica de comunhão. Que eu tenho em casa a carne do sacrifício de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Olha só. Então, o sentido espiritual desse texto nos leva a entender que essa pessoa imunda, né, que representa toda a sagacidade do pecado, ela teve a petulância de usar um ritual sagrado para confundir e instigar ainda mais a volúpia do jovem inexperiente, o incauto, porque tem pouca fé.
Então, a situação também revela como é possível que as pessoas continuem sua vida religiosa, a sua vida cerimonial, sem se darem conta de que estão cometendo graves afrontas ao Senhor. Por quê? Ela usou aqui um ato que pessoas que conhecem a palavra lá do Antigo Testamento cumpriam, né? Porque aqui é do Antigo Testamento. Para confundir ainda mais a cabecinha do rapaz. Ou ela não é nada de cristã e fez isso só para ele cair na armadilha mesmo, ou é e peca mesmo. Ou é igual eu tô falando aqui no final, ou é mesmo, né? E revela o quê? Que as pessoas continuam sua vida religiosa, cerimonial, e continuam o quê? Afrontando a Deus. Ou a primeira opção que eu disse, que é confundir a cabeça do rapaz, que é pouco fraco na fé. Então, vamos lá. Aí o 15. Então, o 13 beijou, o 15 lisonja. Por esse motivo, saí ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Aí, do 16 ao 18, sensualidade. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e os ambientes com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer e gozemos de prazeres do amor. Irmão e irmã, eu vou falar uma coisa com vocês. Satanás, quando ele quer seduzir, ele só vai usar coisa boa para te fazer cair. Ele não usa coisa ruim, não. O primeiro prato para ele te fazer cair, que ele faz assim para você, ó, ele vem com o melhor. A primeira parte assim, ó, do prato. A primeira vista. Aqui de baixo, ó, tá cheio de verme. Tudo envenenado. Mas aqui a primeira vista tá uma maravilha. Então, vem embriaguemos-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer e gozemos dos prazeres do amor. Olha só. Então, é o que eu falei, né? Depois 19 ela fala assim: 19 ao 20, falsa segurança. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Olha só. Vamos fazer aqui uma dedução. Vamos fazer aqui uma outra importante dedução espiritual. A partir dessa declaração da adúltera. Né, do adultério aqui. É possível ver como que a sociedade tende a argumentar que Deus se ausentou do mundo e da vida. Pois o meu marido não está em casa, ele partiu para uma longa viagem e levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Então, o que a gente pode fazer aqui? Uma reflexão, uma outra importante dedução espiritual. Como que a sociedade tende a argumentar com o pecado, justificar que Deus se isentou do mundo e da vida cotidiana e individual das pessoas sobre a face da terra, que portanto nada há de mal, não é isso que a gente escuta? Em se permitir um pouco de divertimento, um pouco de prazer em meio a tanta desgraça. Então, esse sofisma bem articulado que tem levado e continuará levando milhões de pessoas, querido e querida, milhões de pessoas para a morte eterna, e especialmente quando o noivo voltar, nosso querido Jesus Cristo, voltar em glória para resgatar os seus e destruir o maligno e seus seguidores. Porque é isso que vai acontecer. Mateus 25, versículo 6 diz assim: Mateus, de Deus não se zomba. Como diz
um senhor que toda vez que eu ponho a palavra, ele põe os comentários embaixo. Atentar e escutar ele. Ele coloca umas observações sobre esse fim, né? 25:6. Nós temos que atentar, acordar enquanto é tempo, né? 25:6. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Aqui fala das virgens sábias e as tolas, ou seja, das noivas. Nós somos as noivas. A igreja é a noiva. Nós, minha irmã e meu irmão, nós somos. Então, quem que são as sábias? Aquelas que andam na presença de Deus. E as tolas e os tolos? Aqueles que andam fora. Então, esse caso aqui dessa mulher e do Nécio seriam os tolos. Então, vamos aqui. Vamos continuar aqui, que eu adoro Provérbios. E aqui a gente continuando fala assim, 21. Assim como a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos persuadiu, né? Foi o que eu falei, explicando cada parte, né? Ela beijou, ela veio com a lisonja, ela veio com a sensualidade e com a falsa segurança. Quando eu falei no início sobre a sedução e esse lado do adultério, né? Evitar a prostituição. E eu disse assim para vocês, esse princípio aqui, aí foi no 6, o 6 que fala, o sexto princípio, que é as imoralidades e o adultério são loucuras, fuja dessas ciladas. Nós terminamos o estudo 6 assim, né? Que tá lá no YouTube, tá certo? Aí o sexto princípio de 7 é: quem busca viver em santidade contará com as bênçãos de Deus. Então vamos lá. Então ela, assim com a sedução ardilosa das suas muitas palavras, o que ela fez? E gestos, ela persuadiu. Com a lisonja e volúpia de seus lábios, ela o arrasou. Porque o que ela fez? Ela veio com o pecado, com as táticas enganadoras do adultério, né? Das seduções, né? Ela veio com o beijo, com a lisonja, com a sensualidade, com a falta de segurança, com a baixa autoestima, veio com tudo. E o arrasou. E ele, sem refletir, porque ele não tem a direção de Deus, ele não tem sabedoria, ele não tem a presença de Deus, ele não tem prudência, porque não age com o caminho de Deus, sem refletir. No mesmo momento, ele fez o quê? Ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como o cervo que corre em direção à emboscada. E o que vai acontecer? Até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em soltar para dentro de um alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida eterna. Que eu li aonde? Lá em Mateus 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Custará a vida, né? Agora 24, o Senhor chama-nos por agora, por hoje, porque a palavra de Deus é por agora, dia 9 de outubro, sábado. O Senhor chama-nos agora, portanto, filho meu, filho, filha, portanto, dai-me toda a tua atenção, inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, se desvie para o caminho do homem imoral, se desvie para o caminho das seduções do mundo, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa.
Inúmeras foram as suas vítimas. E muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz pelo precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Olha só, o que está dizendo aqui? Agora, hoje, a palavra de Deus é por agora. Portanto, filho, filha, dai-me toda a sua atenção, inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. O Senhor está falando. Não permitas que o teu coração desvie para o caminho. Nós temos o caminho da vida, que é Jesus, e o caminho do mundo, o caminho contrário do Senhor, o caminho tortuoso, o caminho do mundo, que é o contrário do caminho do Senhor, que é reto. Então não permitas que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado para as trilhas dessa pessoa. Inúmeras, que nós já vimos aqui, milhões, nós já vimos aqui que tem que esse sofisma bem articulado, eu já falei aqui que tem levado e continuará levando milhões de pessoas para a morte eterna, né? Então não permita que o teu coração desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Por quê? Porque inúmeras foram suas vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. Morte eterna. E a casa dela é uma trilha que conduz ao precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Então o sábio, aquele que estava na presença de Deus, aquele que está na presença de Deus, está dizendo que ele não está se referindo aqui simplesmente à pena máxima para o adultério, tanto para o homem quanto para a mulher. Não. Ele explicita na lei em voga da época, né, que é a condenação. Na época lá a condenação para o adultério era o quê? A morte, né? Levítico 20:10. Mas o pecado e todo tipo de adulteração da palavra de Deus conduz à desmoralização da personalidade, a ruína em todos os sentidos. E o lugar dos mortos aqui em hebraico é o quê? Sheol. Sheol. E a morte eterna ou inferno. E vou deixar vários versículos aqui em referência. E graças a Deus temos na pessoa e no sacrifício vicário de Cristo a derradeira oportunidade de nos livrarmos das garras do pecado e da morte. Através de quê? Da confissão, do arrependimento e do abandono da prática do pecado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1:9. Amém? Então, 1 João 1:9. Primeiro João 1:9. Nós temos aqui 1 João 1:9. Que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Né? Olha que lindo. Então, o que está dizendo aqui? Então, ele é fiel e justo. Fiel e justo. Esse aspecto revela um pouco mais sobre o caráter de Deus, sua forma de julgar todos os que, mediante a fé absoluta no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem de seus pecados e recebem a graça perdoadora, né? Na promessa que Deus firmou com os seus. Então o perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra da confiança. Então 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Então, nós acabamos aqui de finalizar mais um estudo de Provérbios 7,
Na graça de Deus, eu amo muito e agradeço a Deus de ter conseguido estudarmos Provérbios 7. E agora, na sequência, eu vou dar o estudo de Provérbios 8. Na graça de Deus, estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque nós temos que... Por que nós temos que... Porque nós temos que continuar o esboço, né? Temos que continuar o esboço. E mês que vem? Mês que vem, na graça de Deus, se o Senhor permitir, se for da vontade dEle, vamos fazer de novo. Mas como? De uma outra forma. Da forma que o Espírito Santo conduzir, da forma que o Espírito Santo ensinar. Porque a cada dia, o Espírito Santo fala de uma forma. A forma que hoje eu estou falando já não é a mesma forma que eu falei mês passado nem ano passado. Amém? Glória a Deus. Então fique na paz do Senhor Jesus. Não deixe de inscrever no canal, compartilhar essa palavra, deixar sua mensagem nos comentários, deixar dúvidas, deixar sugestões. Amém? Levar essa palavra para frente, porque as pessoas precisam de conhecer as Escrituras, as pessoas precisam de também estudar a palavra, né? Então, eu agradeço de coração a sua companhia, deixo um beijo grande e até logo. Deus abençoe você. Beijos carinhosos para você e Deus abençoe.